Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Encontra-se na página 12 das Bíblias à vossa frente. Quando nós dizemos capítulo, caso nunca tenham aberto uma Bíblia, estamos a falar dos números grandes a negrito ao longo do texto. Os versículos são os números pequenos ao longo do texto. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, e vamos ler os versículos 18 a 25. Peço a graça dos irmãos e também as vossas orações enquanto prego, porque já devem ter notado que a minha voz está particularmente afetada hoje. Mas vamos ler a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como este lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vimos na última pregação em Gênesis, dos capítulos 4 a 16, que é quando começa esta secção, a criação do homem. Vemos hoje, na leitura que acabamos de fazer, a criação da mulher e o primeiro casamento. E é isso que vamos ver hoje, em 3 pontos. Vamos ver como Deus avalia, Deus providencia e Deus une. Vamos ver estes 3 pontos. Deus avalia, Deus providencia e Deus une. Vejam como o versículo 18 começa com uma afirmação inesperada, porque desde o primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1:1, tudo o que Deus fez foi declarado como? Foi declarado bom. E viu Deus que era bom. 7 vezes nós ouvimos este refrão ao longo de Gênesis 1. No final do 6º dia, quando Deus contempla tudo o que tinha feito, o refrão sobe de tom, porque todas as coisas estão completadas, e no capítulo 1, versículo 31, nós lemos que eis que era tudo muito bom. Mas agora no capítulo 2, versículo 18, pela primeira vez em toda a Escritura, nós ouvimos Deus dizer que algo não é bom. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Notem bem quem faz esta avaliação. Não é o homem que dá conta daquilo que lhe falta, é Deus que avalia. Quando Deus diz que não é bom, não é porque ele tenha feito alguma coisa de errado. Deus não criou mal o homem. Não havia qualquer imperfeição naquele ser. O sentido aqui é o outro. O não é bom significa algo incompleto. A criação de Deus ainda não estava terminada. Tal como nós vimos em Gênesis 1, na criação de Deus nos 6 dias, onde Deus traz ordem no meio do caos, onde Deus enche o que estava vazio, também aqui há mais um passo para dar para que as coisas estejam completas. Notem, o homem sozinho não é uma obra falhada, é sim uma obra incompleta. E prestem atenção a este detalhe. O texto não nos diz que Adão se sentia sozinho. Não há aqui uma palavra sobre os sentimentos de Adão. O problema não é diagnosticado pelo coração do homem, é declarado pela boca de Deus.
Quem avalia é Deus. E quando Deus avalia, notem, Ele não está a comentar um estado de espírito passageiro. Ele está a declarar uma verdade sobre a própria natureza do homem que Ele criou. Entendem? Especialmente para o mundo em que nós vivemos, o problema aqui não é um problema psicológico, não é um problema sentimental, não é um problema essencialmente subjetivo. O problema é ontológico, é da identidade do próprio Adão. Em Gênesis 1 nós vemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Como? Homem e mulher. Essa é a identidade do ser humano. Neste momento temos apenas Adão. Notem, se o problema fosse a solidão sentida por Adão, então a solução seria qualquer coisa que lhe fizesse companhia. Entendem? Se o problema fosse simplesmente que ele se sentia sozinho. Um outro animal servia, ou até um outro homem que Deus pudesse criar. Mas não é isso que o texto diz. O problema que Deus declara não é que Adão se sentia só, mas era que Adão estava só. Este é um aspecto central neste texto. O problema de Adão não era de companhia. O problema de Adão era falta de comunhão. Companhia e comunhão são coisas diferentes, porque nós podemos ter companhia sem ter comunhão. Sabem bem o que eu quero dizer? Porque é possível estar rodeado de gente e continuar profundamente só. É possível ter a casa cheia e o coração vazio. Porque companhia é ter alguém por perto, mas comunhão é um relacionamento mais profundo, onde existe conhecimento mútuo, onde existe intimidade, onde existe partilha, onde existe proximidade verdadeira. E foi para a comunhão que o homem foi criado. Porquê? Porque o homem foi criado à imagem de um Deus que é Ele próprio comunhão. Já vimos isto no capítulo 1, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, capítulo 1, versículo 26. O Deus que criou o homem não é um Deus solitário. É um só Deus, mas que vive eternamente em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso, quando Deus cria uma criatura, um ser à sua imagem, faz uma criatura para a comunhão. Não foi bom que o homem estivesse só, porque o homem não foi feito para estar só. Foi feito, em primeiro lugar, para a comunhão com o Deus que o criou. E à imagem dessa comunhão, foi feito para a comunhão com seres, com um outro ser como Ele. Estes dois aspectos, vertical e horizontal, são essenciais. Fomos criados para a comunhão com Deus. Uma comunhão que se expressa na comunhão com o outro, no relacionamento com o outro. Porque Adão não estava sem Deus. Adão, já neste momento, ele andava na presença de Deus, no jardim, em comunhão perfeita com o seu Criador. Esta comunhão, a comunhão com Deus, que é o fundamento de todas as coisas, nunca esteve em falta. Mas o que o versículo 18 declara é a falta de uma outra coisa, é a comunhão com um igual, com alguém da mesma carne, alguém que lhe correspondesse diante dele. E isso, diz Deus, não é bom. Ao mesmo tempo, reparem como Deus não apresenta apenas o problema. Ele também apresenta a solução. Deus diz, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Notem as duas características desta solução, as duas características da vontade do próprio Deus. Em primeiro lugar, ele precisa de uma adjutora, um ser criado para auxiliar o homem, para complementar o homem. Ele não precisa simplesmente de outro que seja uma cópia de si mesmo. Ele precisa de alguém que o complemente, que supra as suas fraquezas, que seja aquilo que ele mesmo não é, para juntos terem comunhão com Deus e juntos cumprirem a missão de Deus. Mas em segundo lugar, como diante dele, diz-nos o texto, alguém do seu nível, alguém que lhe corresponde, é um igual. Numa só expressão, Deus diz as duas coisas acerca deste ser que vai criar. Tem de ser um ser igual em estatuto ao homem, mas também distinto em função. Agora, vejam o que Deus faz a seguir nos versículos 19 e 20. Porque à primeira vista parece uma interrupção estranha. Deus acabou de dizer que vai fazer uma adjutora para o homem, mas logo a seguir, em vez de fazer algo,
traz-lhe os animais. Lemos: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. Notem como aqui o texto como que nos faz sentir a falta que Deus tinha declarado. Vejam bem, os animais passam diante de Adão, Adão nomeia cada um desses animais. Notem que este ato de nomear, de dar um nome, não é apenas um jogo, ok? Porque no capítulo 1 nós vimos que Deus dá nome às coisas que Ele cria. Dar nome é exercer autoridade, exercer domínio. Mas notem que Adão está a exercer autoridade à imagem de Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus para exercer domínio sobre os animais. Mas à medida que os animais passam, um a um, aos pares, macho e fêmea, vai-se tornando evidente aquilo que lhe falta. A conclusão do final do processo, vejam o versículo 20. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Uma repetição do que ele precisa. De todos os animais que passaram, nenhum servia. Nenhum animal poderia ser a ajuda verdadeira que Adão necessitava. Fica claro, por isso notem que aqui a palavra adjutora ou auxiliadora não é de todo uma palavra de inferioridade. É, na verdade, a mesma palavra que a Escritura usa para o próprio Deus, quando Deus auxilia ou ajuda Israel. Deus é o auxílio de Israel, não porque é menor do que Israel. A palavra não fala aqui de estatuto, fala sim de função, do relacionamento entre as duas partes. E por isso nenhum animal podia auxiliar o homem na vocação que Deus lhe dera. Adão tinha domínio sobre todos aqueles animais, mas não podia ter comunhão com nenhum. Entendam aqui que o cão pode fazer companhia a um homem, mas jamais pode ser, neste sentido, o melhor amigo do homem. Nenhum animal estava como que diante dele. Ou seja, nenhum estava ao seu nível, nenhum era um igual, nenhum podia olhar Adão nos olhos e ser conhecido por ele. Deus levou Adão a descobrir por experiência própria a verdade que já tinha declarado. Não é bom que o homem esteja só. Embora tudo o que Deus criou fosse bom, não havia ainda alguém que correspondesse a Adão. Meus irmãos, imaginem o que está aqui a ser representado. Porque nós sabemos como é que esta história continua. Até já lemos o texto, sabemos como é que ela vai terminar. Sabemos que Deus vai fazer a mulher. Mas notem como neste texto, neste ponto, estamos como que em suspenso. De certa maneira estamos a olhar para Adão no meio do jardim, rodeado de uma criação perfeita, mas ainda assim só. E, mais uma vez, esta não é a imagem de um ser cabisbaixo que se sente sozinho. Não pensem tanto aqui em categorias emocionais ou psicológicas modernas. O que o texto nos mostra é a imagem de haver apenas um ser humano e que essa imagem não era algo bom. E a narrativa faz isto de propósito, para nós compreendermos o peso daquilo que não é bom, antes de nos mostrar a bondade e a beleza da criação de Deus. Por isso, a primeira vez em toda a Bíblia que algo é declarado não bom, é na verdade um tema que vai permear toda a Escritura. Porque o problema que está aqui apresentado perante nós é um problema de comunhão. Um assunto ainda hoje essencial e um problema ainda hoje real de uma outra maneira para o ser humano. E isto é importante porque em Gênesis 3 a comunhão vai ser quebrada pelo pecado. E a história do restante da Escritura, do princípio ao fim, vai ser a história de Deus a resolver um problema de comunhão quebrada. Uma experiência que tu e eu temos. Algo que continua a ser um problema nas nossas vidas agora deste lado do pecado. A falta de Adão no jardim vai ser resolvida logo de seguida. Mas existe hoje uma falta de comunhão maior, mais profunda, que ainda hoje afeta o ser humano. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só. De uma certa forma, abre-se uma porta que só se vai fechar no último capítulo da Bíblia. Ponto número 1.
Deus avalia. Ponto número 2, Deus providencia. Perante o que não era bom, Deus agora providencia o que faltava. Vejam o versículo 21. Diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Reparem que Deus é o autor e o agente de toda a ação. É por isso que os pontos deste sermão têm Deus como sujeito. Deus avalia e agora Deus providencia. Notam como Adão é completamente passivo? Na verdade, nós nem sabemos sequer se Adão compreende bem a sua necessidade. Por isso, não é ele que age, não é ele que escolhe. A mulher não é uma conquista do homem, é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem avaliou que não era bom e é Deus agora quem providencia o que falta. Do início ao fim, o ser humano, como homem e mulher, o casamento, são obras de Deus. O casamento não é uma invenção humana, não é uma construção social que os homens criaram. O casamento é criação divina. E a primeira mulher foi uma obra de arte criada por Deus. Uma obra de arte que Deus cria e oferece ao homem. E notem como aquilo que Deus dá é muito melhor do que Adão alguma vez poderia ter imaginado ou criado para si próprio. Esta é a coisa maravilhosa. É que Adão recebe de Deus algo infinitamente melhor do que ele próprio alguma vez teria sido capaz de conceber para si mesmo. Entendem? Mesmo que ele fosse capaz de reconhecer a sua necessidade, aquilo que Deus cria é infinitamente melhor do que alguma coisa que Adão pudesse ter imaginado. Meus irmãos, o mesmo Deus que providenciou para Adão enquanto ele dormia, continua hoje a providenciar para os seus filhos. Deus é um Deus bom. Se Adão, sendo perfeito, ainda assim precisava que Deus providenciasse o que ele necessitava. Oh, meus irmãos, quanto mais nós, num mundo quebrado pelo pecado, nós precisamos da bondade de Deus todos os dias. O apóstolo Paulo diz-nos que isto é verdade até nas nossas orações. Lemos isto em Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós nem sequer sabemos pedir como convém. Mas o nosso Deus sabe. E porque Ele sabe, e porque o nosso Deus é bom, Ele providencia. Agora notem, Ele não nos dá sempre o que nós queremos, mas dá-nos sempre o que nós precisamos. Esta é a certeza, notem, esta é a certeza que nós temos e conforto, especialmente nos momentos difíceis e de dor. É este, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, as coisas que nós tomamos como boas neste mundo, as coisas, os momentos de dificuldade e de sofrimento, os momentos em que temos um grande ponto de interrogação nas nossas mentes, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mas vejam agora como Deus fez a mulher. Deus não forma a mulher do pó da terra como tinha formado o homem. Deus toma uma costela do próprio homem e forma a mulher. A palavra aqui é até de construção. Ele constrói a mulher. Deus formou a mulher da carne do homem. Isto é importantíssimo, porque ela, a mulher, é da mesma substância do homem. É o osso dos seus ossos, é carne da sua carne. Ela não é uma espécie diferente, ela não é um ser inferior. Ela é a única criatura em toda a criação que é da mesma natureza do homem. E por isso a única que pode estar verdadeiramente diante dele. Aqui está a igualdade, a mesma substância, a mesma carne, a mesma dignidade. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Mas reparem também a forma. Ela é tirada do homem e ela é formada e dada ao homem. Ela é criada para o homem. A maneira como Deus faz a mulher
ensina-nos não só quem ela é, mas a relação dela com o seu marido, a sua natureza, mas também a sua função. É aqui que se tornou famoso o comentário de Matthew Henry, quando ele comentou esta passagem desta forma, que vários dos irmãos já ouviram, porque eu cito-a repetidamente. Porque é bela, quando ele diz, a comentar este mesmo texto, que a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não feita da sua cabeça para governar sobre ele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida, perto do seu coração para ser amada. E no versículo 22 nós lemos, e trouxe-a a Adão. Imaginem esta cena. A mulher que Deus forma de Adão é trazida e é apresentada ao homem como uma dádiva, como um presente. É quase como a imagem que nós temos hoje de um pai que conduz a filha ao encontro do noivo. É o próprio Deus que traz a mulher ao homem. Foi Deus que viu a falta, foi Deus que formou a noiva e é Deus que conduz e a entrega. Não existe casamento melhor do que aquele que é concebido debaixo da vontade e do plano de Deus. Aquilo que Deus cria é muito bom. A imagem que nós temos aqui não é apenas uma imagem mecânica. O texto está construído para que nós vejamos a bondade do próprio Deus, mas de algo que é imensamente belo, completamente perfeito, exatamente como deveria ser. E é então aí, apenas nesse momento, que nós ouvimos pela primeira vez nas Escrituras a voz do homem. Porque em toda a narrativa até aqui foi sempre Deus a falar. É verdade que o homem nomeou os animais, mas nós nunca ouvimos a sua voz. Agora, pela primeira vez, Adão abre a boca e o que sai da sua boca é um poema. As primeiras palavras de um ser humano registadas em toda a Escritura são um poema de amor. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Conseguem sentir o entusiasmo, a alegria de Adão. Adão viu passar diante dos seus olhos os animais, um a um. Nenhum deles podia suprir o que lhe faltava. Não havia um que fosse digno de o completar, que fosse como ele, diante dele. Esta agora é o que Adão diz. Adão irrompe em poesia, porque a mera prosa não é suficiente para expressar aquilo que vai além das suas palavras. Adão reconhece a bondade de Deus e dá a voz à beleza única e à perfeição daquela que foi criada para ele. Olha para a mulher e vê nela aquilo que não encontrou em toda a criação. Alguém como ele, alguém da sua própria carne, alguém que pode estar diante dele, mas ao mesmo tempo alguém que é diferente. Alguém que o complementa. Alguém que o completa. Alguém com quem pode ter uma verdadeira comunhão. Adão recebeu de Deus aquilo que nunca teria sabido pedir. Aquilo que recebeu foi muito acima do que poderia ter imaginado. A obra que estava incompleta, Deus completou-a. Aquilo que não era bom, agora é muito bom. Adão não está mais só. Ele agora tem a adjutora diante dele. Mas o processo ainda não está completo. Deus avalia, Deus providencia, mas finalmente, ponto número 3, Deus une. Quando chegamos ao versículo 24, notem como a voz do texto muda. Se no primeiro ponto nós ouvimos a voz de Deus, no segundo ponto ouvimos a voz de Adão, agora ouvimos a voz do narrador que expressa o que estava na mente, no plano eterno de Deus. Notem, versículo 24, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Agora notem, Adão não tinha pai nem mãe, mas estas palavras não foram escritas para Adão, foram escritas por Moisés para o povo de Israel.
do primeiro casamento no jardim é retirado o padrão universal para o casamento tal qual Deus o concebeu. Reparem como é que começa o versículo 24. Portanto, é uma consequência. Deus criou o homem e a mulher com este propósito. Vemos aqui pelo menos 3 princípios universais, ainda hoje. O homem deixa, porque o casamento cria uma nova família num acontecimento público, não é apenas uma coisa da esfera privada. O homem apega-se, aqui a linguagem do apegar-se é a mesma que a Escritura usa para como o povo de Israel se deve apegar a Deus. Podem ver, por exemplo, em Deuteronômio 10, 20. O povo de Israel devia apegar-se a Deus. Isto é uma linguagem de aliança, de comunhão perfeita. E os dois também formam uma só carne, que é obviamente uma imagem sexual, mas vai para além desta imagem. É a representação, a comunhão perfeita entre marido e mulher. A mulher foi criada para o homem, para que possam juntos experimentar uma comunhão perfeita e cumprir a missão que Deus lhes deu. Não era bom que o homem estivesse só, porque ele foi criado para viver em comunhão. E é aqui que o ciclo da narrativa se fecha. Porque no versículo 18 o homem estava só, e isso não era bom. Agora o homem e a mulher são uma só carne. A falta foi preenchida. A solidão deu lugar à comunhão. Aquilo que não era bom tornou-se em algo muito bom. E então vem o versículo 25, que nos mostra a beleza da união perfeita entre o homem e a mulher, em que lemos: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. 2 seres humanos, um diante do outro, sem vergonha. Essa afirmação, notem, não é apenas, não é simplesmente uma observação acerca da ausência da roupa. É uma imagem que representa a comunhão perfeita. Notem, aquilo que está a ser aqui representado é um estado de inocência e de pureza, porque naquele tempo não havia culpa, não havia nada a esconder, não havia nada de que se envergonhar. O homem e a mulher viviam em perfeita comunhão com Deus, representado na comunhão que tinham um com o outro. A grande dificuldade, irmãos, é que este não é o mundo em que nós vivemos. Nós não estamos mais no jardim do Éden. Esta não é a realidade perfeita até que nós experimentamos nos nossos casamentos. No capítulo 3 de Gênesis, logo no capítulo a seguir, vamos ver como é que o pecado entrou no mundo. Vamos ver como o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Que é paralelo a este versículo. Foi cozer folhas de figo e tapar-se. Cobrir-se. Esconderam-se um do outro e de Deus, porque quando pecaram, eles passaram a ter razão para ter vergonha. Eles esconderam-se por causa da sua culpa. E isso é o que ainda hoje nós experimentamos. Gênesis 2 é importante para nós, porque nos revela o bom plano de Deus desde o início da criação. Mostra-nos que nós fomos criados à imagem de Deus para termos comunhão com Ele. Que nós fomos criados para a comunhão. Que Deus criou o homem e a mulher e os uniu num relacionamento de perfeita comunhão. Revela-nos o que significa ser humano, revela-nos o que significa ser homem e mulher, revela-nos o padrão do casamento, tal qual Deus o concebeu desde o início. Mas o que Gênesis também nos revela é o que o pecado desfigurou. Nós lemos em Gênesis 2 acerca de uma realidade que nunca experimentamos de forma perfeita, que temos vislumbres, que temos alguma experiência, mas nunca de forma perfeita. Vivemos num mundo de relacionamentos quebrados, de uma comunhão sempre imperfeita, de uma vergonha e de uma culpa que nunca desaparece de forma completa. Mas o relato de Gênesis 2 não serve apenas para termos conhecimento de um mundo perdido que não podemos recuperar. Moisés escreveu estas palavras porque o plano de Deus, depois do pecado, é exatamente restaurar a comunhão que foi perdida. Não é por acaso, irmãos, que se lerem todas as Escrituras, o casamento ocupa um lugar central no plano de redenção de Deus.
Se lerem a Bíblia completa, vão ver como a imagem, a aliança do casamento, passa a ser uma imagem comum para representar o relacionamento de Deus com o seu povo. E isto até de forma progressiva, cada vez mais acontece. E neste relacionamento, Deus é sempre apresentado como o noivo, como o marido. E o povo de Deus é a noiva ou a mulher. Aos poucos, à medida que Deus se vai revelando, à medida que Deus vai cumprindo o seu plano de salvação, enquanto Deus se revela ao longo da história, vamos percebendo com maior clareza que Deus criou o casamento para representar a comunhão dele mesmo com o seu povo. Quando chegamos ao Novo Testamento, lemos as mesmas palavras que tinham sido escritas em Gênesis 2. É uma citação. Em Efésios 5:31 nós lemos: "Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne." Toda a Escritura confirma que o plano de Deus para o casamento é universal. O casamento é uma união, é uma aliança exclusiva e de fidelidade entre um homem e uma mulher. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, à luz do Senhor Jesus, o casamento ganha uma dimensão única. Compreendemos melhor a profundidade da verdade sobre o casamento. Não ganha um significado completamente novo, mas como que a nossa compreensão se alarga, como que ganhamos a capacidade de ver uma profundidade à qual nunca tínhamos chegado, a uma elevação à qual nunca tínhamos alcançado. Ouçam estas palavras no texto que nós já lemos hoje, mas vale a pena lê-las neste contexto e no contexto de toda a Escritura, porque tantas vezes o nosso foco é em coisas secundárias, em questões de cultura ou em coisas que nos chocam. Mas vejam como este texto tem Cristo como o seu centro, o plano redentor de Deus como o seu centro. Efésios 5, dos versículos 22 a 32, nós lemos: "Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É este o mistério que foi revelado em Cristo. Paulo diz que o mistério não é o do casamento entre homem e mulher. Esse foi estabelecido lá em Gênesis. O mistério não são as diferentes funções e no relacionamento que o marido e a mulher devem ter. Essas funções foram também estabelecidas em Gênesis e são universais. Fazem parte da boa criação de Deus. O mistério agora revelado, diz Paulo, é Cristo e o seu relacionamento com a igreja. A comunhão para a qual nós fomos criados, a comunhão perdida por causa do nosso pecado. Somos ensinados que ela só pode ser restaurada e vivida em união com Cristo. Caso estejas aqui e não sejas cristão, é exatamente isto que os cristãos chamam de Evangelho. Porque a Bíblia ensina-nos que Deus nos criou de forma perfeita. Deus criou-nos à sua imagem para vivermos em comunhão com Ele. Mas a Bíblia ensina-nos também que todos nós, sem exceção, pecamos contra Deus. Que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado e por isso que estamos justamente sobre a condenação por causa do nosso pecado. Porque o nosso Deus é santo e o nosso Deus é justo. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus, na sua bondade e na sua graça, não nos abandonou aos nossos pecados. Que foi o próprio Deus que se fez homem na pessoa do Senhor Jesus. Ele que viveu uma vida perfeita. Ele que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Estas são as boas notícias do Evangelho.
que Deus oferece perdão e reconciliação a todos os que se arrependem dos seus pecados, a todos os que se colocam a sua fé no Senhor Jesus. Todos esses são unidos a Ele. E nessa união, a sua comunhão com Deus é restaurada. Somos reconciliados com Deus. É esta a grande beleza do casamento tal qual Deus o criou. O casamento é uma própria representação do Evangelho. O casamento, como lemos em Efésios 5, representa a união de Cristo com a sua Igreja. O casamento representa a verdadeira comunhão para a qual nós fomos criados. A comunhão com Deus, manifesta e representada na união conjugal. Em Cristo nós compreendemos que o casamento entre um homem e uma mulher foi criado para ser uma representação visível, terrena, temporal, daquele que é o casamento invisível, celestial, o casamento eterno entre Cristo e a sua Igreja, até que o Senhor Jesus volte. Notem, o casamento entre um homem e uma mulher não é dado na Bíblia apenas como uma ilustração. É uma representação. É uma imagem. É também em si mesma a antecipação da eternidade, de novos céus e nova terra. Agora deixem-me dizer isto para aqueles que não são casados, seja porque ainda não chegou o tempo, seja porque abraçaram o celibato, seja porque são viúvos. Nota que não precisas de estar casado para experimentar esta realidade. Se o casamento representa o relacionamento entre Cristo e a Igreja, então nota, se já és cristão, se já te arrependeste verdadeiramente, se já colocaste a tua fé no Senhor Jesus, então estás unido a Cristo e juntamente com a Igreja estás casada com Ele. Para os que estão casados, maridos e mulheres, lembremo-nos que os nossos casamentos foram criados para representar algo muito maior do que nós próprios. E muitas vezes, infelizmente, nós deixamos-nos envolver nos nossos sonhos, nos nossos planos do que nós queríamos aqui e como queríamos que o nosso casamento fosse. E independentemente dessas coisas que não são más e que podem ser boas, nós podemos, no meio dos nossos planos, perder aquele que é o plano perfeito do nosso Deus, que é muito mais elevado do que os nossos pequenos planos ou os nossos pequenos sonhos. O casamento foi criado para ser à face da terra a imagem visível de Cristo e da sua Igreja. E isto é de uma maravilha, de uma beleza inigualável. Entendam, o casamento bíblico liberta-nos dos nossos maus desejos e paixões e leva-nos para a eternidade. Deus utiliza o casamento como um meio para a nossa santificação. Porque quando vivemos o casamento tal qual Deus o criou, entendemos que o casamento é maior do que nós próprios. Representa esta união perfeita e eterna de Cristo e da sua Igreja. Meus irmãos, deixem-me terminar levando-vos até ao último livro da Bíblia. Porque o apóstolo João tem uma visão da eternidade. O apóstolo João tem uma visão de novos céus e nova terra, quando o Senhor Jesus voltar e nos levar com Ele. E é isto que ele vê. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Ele relata o que viu e diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tal como Deus, em Gênesis, trouxe a mulher a Adão, na eternidade vai ser a Igreja, a noiva, trazida a Cristo. A história começou com um casamento num jardim, termina com um casamento numa cidade. O primeiro casamento no jardim era muito bom, mas não foi capaz de impedir o pecado e as suas consequências. Mas, queridos irmãos, notem esta maravilha. Porque no segundo casamento, o casamento de Cristo com a sua Igreja, por toda a eternidade, aqui o noivo é perfeito, é muito melhor do que Adão. No segundo casamento, o noivo recebe a noiva como uma conquista preciosa. Em Gênesis, Adão recebe a noiva como uma dádiva. Não fez nada para a obter. Mas esta noiva foi comprada por preço.
Cristo vai receber a sua igreja pela qual Ele morreu. A igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja que Ele amou e deu a sua vida por ela. Nós que pecamos, nós sujos pela nossa culpa, sem qualquer capacidade para restaurar a comunhão perdida com Deus. Por nós, o Senhor Jesus morreu. Por nós, o Senhor Jesus deu a sua vida para nos purificar e nos reconciliar com Ele. O noivo vai receber a sua noiva purificada e salva, porque Ele mesmo deu a sua vida por ela. E notem o que vai ser restaurado, porque temos falado sobre comunhão. Logo no versículo seguinte, Apocalipse 21:3, é declarado desta forma, quando Cristo e a sua igreja são unidos. É declarado assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. É a presença de Deus, é a comunhão perfeita. Eis aqui o tabernáculo, a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. A comunhão que foi quebrada no jardim está finalmente restaurada. Deus habita de novo com o seu povo. De novo sem culpa e sem vergonha. E é por isso que as consequências do pecado vão desaparecer. É exatamente isso que vem a seguir. Apocalipse 21:4. O casamento acontece, é declarado, Deus mora e está presente com o seu povo, a comunhão perfeita está restaurada, a harmonia está restaurada de uma forma muito melhor do que era em Gênesis. E por isso, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus queridos irmãos e meus amigos, a identidade que o mundo tão insistentemente procura e nunca encontra, só pode ser encontrada em Cristo, porque nós fomos criados por Ele e para Ele. É só em Cristo que nós podemos encontrar a nossa verdadeira identidade, a nossa alegria e a nossa completa satisfação. O Senhor Jesus é suficiente para nós. Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos porque tu és maravilhoso, porque tu és belo e porque tu és bom. Nós te louvamos porque, embora esteja muito acima da nossa compreensão, o teu plano eterno é perfeito. Tu nunca és surpreendido com coisa alguma. Tu planeaste todas as coisas do início ao fim. Ó Pai, nós queremos confiar em Ti. Nós queremos pedir que nos ajudes na nossa falta de fé. Nós queremos pedir que nos ajudes a confiar nos Teus caminhos. E queremos orar mais uma vez pelos nossos casamentos. Queremos orar para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. Que ele seja uma boa representação do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E que juntos, enquanto igreja, nós possamos ser uma prova do próprio Evangelho. De homens e mulheres pecadores que se arrependeram e que colocaram a sua fé no Senhor Jesus. Homens e mulheres que, pelo poder do Espírito Santo, confessaram os seus pecados e estão a ser transformados. Homens e mulheres que estamos em processo de santificação, unidos a Cristo, mas para que naquele dia nós sejamos apresentados de forma completa, sem mácula, sem qualquer culpa e sem qualquer vergonha, sermos apresentados a Cristo e vivermos em união com Ele para sempre. Nós oramos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.